principais dificuldades que você encontra para que o homem esteja buscando um diagnóstico precoce? Porque vários especialistas que participaram do nosso programa consenso de que quanto mais cedo se descobrir qualquer tipo de enfermidade, mais fácil a cura. E por que é tão difícil a gente conscientizar os homens de procurar esse atendimento precoce? Gil, é uma batalha diária, né? A gente sabe que existe culturalmente uma dificuldade do homem procurar o atendimento médico, tá? Isso vem de múltiplas gerações passadas, né? A gente sabe também que a questão da mulher ter o seu ginecologista, né, desde jovem e já poder precisar de atendimento médico desde a sua juventude, principalmente por causa de gravidez, então isso já faz a mulher procurar saúde, procurar atendimento desde cedo. E também tem infelizmente, uma questão de preconceito para os homens, principalmente na questão da saúde da próstata, né, onde a gente sabe que há necessidade de fazer o exame de toque retal. Então, eu poderia dizer que seria uma soma de fatores, né? Então, a questão cultural, a questão teórica e prática, né, da procura do médico ou de não ter o seu médico desde a juventude, e também naquela questão do machismo também. Bom, nesse mês a gente fala muito sobre o câncer de próstata, mas a gente sabe que o homem é cometido também por outras doenças. Quais são as principais doenças que você encontra lá no seu consultório, além do câncer de próstata? Perfeito. Gil, vamos dizer assim, que na urologia a gente pode separar por idades, tá? Então, a gente tem na infância, né? Então, os bebês e crianças pequenas, as principais alterações são disfunções anatômicas, tá? Então, questões de fimose, questão de testículo não descido, que a gente chama de criptorquidia. Na adolescência a gente já vê alguma questão de relação sobre o sexo, né? Então distúrbios de relação sexual, ejaculação precoce, DSTs. Já na idade adulta, os adultos jovens, alguns com questão de disfunção erétil, psicológica, problemas de fertilidade, também a gente encontra bastante. E aí sim, já numa idade a partir dos 40 anos, né, aí sim inicia principalmente as questões de próstata, né, e o inchaço de próstata é a doença mais comum, né, principalmente a partir dos 45, e também as doenças oncológicas, e aí entra, né, o câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, cálculo renal também, a gente vê bastante, né, acho que essas seriam as principais doenças do homem. Bom, a gente sempre lembra de levar os meninos, né, os bebês, principalmente para o pediatra, e isso deve continuar sendo feito, mas a gente acaba esquecendo de levar no urologista desde pequenininho. E aí você falou algo que eu achei interessante, porque muitas vezes dá para a gente criar uma cultura nesse jovenzinho, já desde cedo procurar um urologista, né, para que ele entenda que em cada fase da vida é importante que ele busque essa orientação. Daqui a pouco, se ele for uma vez por ano, né, até o urologista, ele já vai ter uma avaliação sobre aquela sua faixa etária, sobre como é que está a sua saúde desde novo. Então já começa a gente mudar esse aspecto cultural. Perfeito, Gil. Claro que a gente tem uma orientação bem forte e restrita, né, do acompanhamento ser com pediatra, óbvio, principalmente das crianças pequenas, e nas alterações que ele perceba, né, ou tenha dúvidas das questões urológicas, aí ele acaba encaminhando para o urologista, né, porque o urologista, na verdade, ele é um cirurgião, né? Então a gente faz muito a parte cirúrgica. Claro que alguns tratamentos vão ser com medicamentos, que a gente chama de tratamento clínico, mas a nossa formação é muito específica da parte cirúrgica, né? Então essas alterações que o pediatra vai nos encontrar, ele vai nos encaminhar. Porém, isso é uma coisa muito importante que eu vejo, já no adolescente, quando ele passou aquela infância normal, às vezes o adolescente não tem como comparar, às vezes o pai também não percebe e pode ter algumas alterações já do próprio desenvolvimento puberal, né, a questão do tamanho dos testículos, do tamanho do pênis, né? Então o urologista entra nessa situação, tá? Ele pode entrar exatamente para poder dar essa orientação, fazer o acompanhamento, né? E se for necessário, iniciar com algum tratamento ou clínico ou cirúrgico, tá? Então essa ideia de procurar o urologista, a própria sociedade brasileira ela recomenda. Qualquer dúvida, procure o urologista. A gente também faz a prevenção de doenças. Então, principalmente nesses pacientes jovens que estão em início de relação sexual, muitas vezes eles têm dúvidas, eles ficam com um pouco de vergonha, às vezes discutir com a família. Então, o consultório do urologista está sempre aberto também para esse tipo de paciente, para também a gente poder passar informações.
Bom, é bem comum que as meninas busquem, né, um auxílio médico no início daquela fase da adolescência, principalmente, já buscando uma orientação sexual também. E nos homens a gente não percebe essa mesma cultura, pelo menos, né? É muito raro isso acontecer. É, com certeza, porque às vezes acaba ficando para a mulher a suposição de não ter filhos, né? Então acaba que a mulher tem, né, ou a menina, né, a adolescente, tenha que usar a pílula, né, enquanto o homem, na teoria, não precisa se proteger. Mas, obviamente, a gente sabe, a gente recomenda sempre o uso do preservativo, né? É muito importante para a prevenção da gestação, né? Principalmente em idades mais jovens ou naquela situação que não é quista, mas também, principalmente, pela prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Bom, é interessante que as pessoas entendam, né? Agora falando para aquele público a partir dos 45 anos, que nem sempre uma alteração na próstata significa câncer. E nem sempre, quando é câncer, trata-se de um câncer no estado mais grave. Então, é interessante que as pessoas busquem esses exames já cedo para identificar o que é, até para evitar que algo pior aconteça. Perfeito, Gil. O PSA, ele é um exame que é coletado no sangue, certo? É uma proteína que é produzida pela próstata e ela é um marcador de risco para câncer de próstata. Então, quando a gente tem um PSA baixo, tá? Então geralmente abaixo de 2 para pacientes de 40 a 45 anos e abaixo de 4 para aqueles pacientes abaixo de 60 anos, a gente tem uma certa segurança aí de mais de 90% que esse paciente não tenha risco de câncer. Tá? A grande questão é quando o PSA vem alterado, né? E é aí que entra o urologista, porque aí a partir do exame do PSA, né, alterado, é um sinal amarelo. Então, a partir dali eu vou começar a fazer uma investigação. Vou usar o exame do toque, vou usar a ecografia, vou usar a ressonância, para saber se realmente esse PSA alterado é por risco de câncer. O PSA pode alterar por inúmeros fatores. Por exemplo, erro de coleta laboratorial, ejaculação prévia à coleta do exame, andar de bicicleta, andar de moto, andar de cavalo, traumas na região do períneo, outras situações também como prostatite, infecções urinárias, uso de sonda, tudo isso faz alterar o exame do PSA. Então é sempre uma informação que eu passo para os pacientes no consultório o melhor do que ter um PSA é ter 2 PSAs, porque aí a gente consegue fazer um delineamento, né? Fazer uma curva de PSA. Se esse PSA está alterado, mas ele está estável, a gente fica tranquilo, vamos fazer um acompanhamento mais perto. Se esse PSA está alterado e ele está em curva ascendente, bom, aí nós vamos ter que tomar alguma atitude e fazer uma avaliação mais específica. Vamos atrás do diagnóstico. Porque, Gil, exatamente o que tu falou, tá? Quando a gente consegue descobrir a doença cedo, a gente consegue ter uma taxa de cura quase de 90% do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata localizado, ele não dá sintomas. Se a gente for esperar para ter dor a urinar, sangramento a urinar, dor óssea, emagrecimento, anemia, infelizmente a gente vai pegar a doença muito tardia. E aí a gente já vai ter muitas poucas condições de tratamento e baixa situação para realmente curar esse paciente. Então, os exames fazendo de forma cedo, forma precoce, a gente consegue realmente fazer um diagnóstico precoce, exatamente, e aí consegue fazer o tratamento. Bom, no início da sua fala você falou sobre a questão do preconceito. Eu acredito que o preconceito ele esteja ligado principalmente no que diz respeito ao exame do toque. O exame do toque ele só é feito quando há uma alteração do PSA ou o médico pode encontrar alguma necessidade de se fazer mesmo sem o exame do PSA? Perfeito, Ju. Ótima pergunta e é uma questão que a gente sempre debate no consultório. Então, o exame do toque ele é recomendado para todos os pacientes a partir dos 50 anos. Tá? É um exame obrigatório. Se esse paciente tem um fator de risco, como é raça negra ou já um histórico familiar, a gente vai iniciar o toque retal a partir dos 45 anos. Se esse paciente é mais novo, não tem fator de risco, fez um PSA e deu alterado, aí a gente vai usar o toque como auxílio no diagnóstico. Tá? Então, algumas situações a gente vai usar ele como forma obrigatória, como ajuda, né, no rastreio, mas algumas situações ele pode não ser necessário. Então, por exemplo, um paciente de 30 anos, tá, fez um PSA, esse PSA vem normal, o paciente não tem sintomas, esse paciente não há necessidade de fazer o toque retal. Tá? Agora, por exemplo, ele tem 42 anos, é de raça negra, fez um PSA e deu alterado para a idade, esse paciente vai começar a fazer o toque retal mais cedo.
Tem alguma diferença na questão da raça negra? Sim, Gil. A raça negra é um fator de risco para aumento do câncer de próstata e não só para o aumento, mas também para a gravidade. Tá? Existem alguns fatores genéticos, provavelmente relacionados à testosterona, tá? Que é sabidamente aumentada no homem de raça negra, que realmente aumenta a chance do câncer de próstata e aumenta o grau do risco, o grau do tumor. Tá? Então, sim, os pacientes de raça negra precisam ter um cuidado muito maior. Os fatores de risco, eles existem, então o urologista inicia o rastreio mais cedo e quando existe qualquer pequena alteração, a gente precisa ser mais definidor na nossa situação. Bom, trazendo uma pergunta aqui que a gente vê muito quando se fala sobre esse assunto, principalmente nas rodas de conversas masculinas e tudo mais nas redes sociais, é o seguinte: a gente tem acompanhado um avanço significativo da medicina no mundo inteiro. E esse avanço da medicina, ele ainda não permitiu que houvesse algum outro tipo de exame que substituísse o exame de toque, alguma coisa semelhante a algum scanner ou alguma outra forma, enfim, não surgiu ainda, mesmo com o avanço da tecnologia, algo que viesse a substituir esse tipo de exame? Não, ainda não temos. Existe uma pesquisa muito forte, tá? Principalmente por questões genéticas. A gente tem essa questão já na mama, no câncer de mama, né? A pesquisa por um gene que é o BRCA, e nas pacientes que têm esse gene positivo, muda-se os tipos de exames, muda-se o tipo de tratamento, muda o tipo de químio. Tem se pesquisado isso para muito da questão da próstata, tá? Porém, Gil, ainda não temos nenhum exame que consiga substituir 100% o exame do toque, tá? Obviamente, o PSA, ele é um marcador mais importante do que o toque, tá? Porém, o toque, ele além de auxiliar no diagnóstico, ele nos auxilia na questão do estadiamento, ou seja, saber se esse tumor está num grau inicial ou se esse tumor está avançado. E isso pode mudar o tratamento. Então, se a gente não usar o toque para o diagnóstico, a gente tem que usar o toque como estadiamento, ou seja, definir em que estágio está a doença, tá? Então, ainda o toque retal, principalmente em países de terceiro mundo, como é o nosso Brasil, que é um país que é subdesenvolvido, que a gente não tem todos os exames que já existem nos Estados Unidos e na Europa, ainda assim é necessário o exame de toque retal. Bom, é importante a gente frisar o seguinte, né? No Novembro Azul muito se fala sobre o câncer de próstata, mas o homem ele é acometido por câncer em praticamente qualquer parte do corpo. E existem outras regiões também no homem específicas, como por exemplo câncer de testículo e tudo mais, que o homem também deve estar atento. Perfeito. Isso é muito importante, Gil, porque o câncer de testículo, ao qual tu citou, ele é uma doença clássica do paciente jovem, tá? É um dos poucos cânceres que não são associados à idade. Certo? Então, o próprio câncer de próstata, o principal fator de risco é a idade. Tá? Por isso que a gente começa o rastreio a partir dos 50 anos. Né? Mas o câncer de testículo, ele é uma doença do paciente jovem, tá? Daquele paciente de 20, 25, 30 anos. E a nossa principal sintoma, a principal causa que realmente vai nos chamar a atenção é o nódulo endurecido ao toque no testículo. Então, por isso é muito importante que os homens jovens se conheçam, se toquem, tá? Porque, sabendo a consistência natural do testículo, quando houver um endurecimento, um caroço, esse paciente deve procurar o urologista e fazer os exames de investigação. Tá? Não existe nenhum exame precoce de marcador de exame de testículo. Tá? Então, realmente, o nódulo no testículo é o que vai nos chamar a atenção para fazer o diagnóstico. Uma outra situação, Gil, também, que é muito importante, são as doenças ligadas ao cigarro. Tá? Então, os cânceres da via urinária. Então, o câncer de bexiga, o câncer de rim, eles têm uma exposição completamente associada ao tabaco, certo? Então, aquele paciente que fuma, tá, ele tem um fator de risco muito aumentado para ter tumores nessa região. Então, o sangramento, que a gente chama de hematúria, tanto no exame de urina quanto o sangramento vivo, é o principal sintoma do risco de câncer da via urinária. Bom, quando a gente fala em câncer de testículo, ele é um câncer mais fácil de ser tratado, ou daqui a pouco até em questões de cirurgia, por ele não ser em uma região tão interna do corpo, ou não? Ele também tem a sua complexidade? Ele tem a sua complexidade, Gil, principalmente porque ele é um tumor de células reprodutivas. Tá? Então, geralmente, os tumores que têm a ver com células com relação à reprodução são células que se reproduzem muito rápido.
tá? Então, ela tem uma classificação, um subtipo, tá? Que vai do mais grave ao menos grave. Então, infelizmente, alguns cânceres de testículos são muito agressivos, tá? Às vezes a gente já descobre o câncer de testículo com ínguas, que seria um aumento dos linfonodos na região inguinal ou abdominal, tá? E aí geralmente são tumores que a gente já precisa, após a cirurgia, já fazer quimioterapia, radioterapia. Então, apesar do diagnóstico às vezes ser mais fácil por ter o nódulo, depende muito do subtipo do câncer de testículo, porque alguns realmente não são graves e outros podem ser muito graves. E ele apresenta algum tipo de dor? Não é comum, tá? O principal sintoma realmente é o nódulo na palpação. Porém, nesses tumores que são mais agressivos, tu já pode ter linfonodos, esses aumentos, e aí o paciente pode ter dor inguinal. Esses linfonodos, se eles obstruírem o intestino, obstruírem o rim, tu pode ter sintomas já relacionados a essa situação. Não é muito comum, mas pode acontecer. Andar de bicicleta pode aumentar a possibilidade de um câncer, seja ele de testículo, seja ele do trato urinário, como você falou, né, da Perfeito. próstata, algum tipo de câncer, ele pode ser de uma forma mais fácil o homem ter esse tipo de câncer por andar de bicicleta ou não tem nada a ver? Não, Gil, até hoje nunca foi comprovado nenhuma associação, né, tanto a bicicleta, a moto, o cavalo, que seriam as regiões, né, que tem o trauma, né, da região do períneo. A dúvida ainda, alguns pacientes de prostatite também, que se possa estar relacionada, também nunca foi comprovado, tá? Então, na verdade, não existe essa associação de câncer com banco de bicicleta, montaria ou traumas na moto. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre isso porque é uma região onde acaba tendo um impacto mais intenso e até porque existem alguns exames, como por exemplo o próprio exame do PSA, essa pessoa ela deve ficar um período sem esse tipo de atividade. Exato, exato. A única questão que a gente tem dessas situações do banco de bicicleta, do cavalo, é realmente a alteração do exame de PSA. Tá? Então tem que ter o cuidado, né, nessa situação de não realizar o exame em torno de 24, 48 horas após andar de bicicleta, andar a cavalo, porque realmente pode alterar o PSA. Bom, fora do ar aqui a gente estava conversando com o Dr. Renan e ele muito empolgado falando um pouco sobre as novas tecnologias, né, que estão aí justamente para auxiliar nesse processo, tornando muitas vezes um procedimento cirúrgico menos invasivo. Perfeito, Gil. Então hoje existe o que a gente chama de plataforma robótica. Tá? Então é um console, né, que é controlado pelo cirurgião, e aí, claro, na nossa área seria o próprio urologista, né, e a gente tem uma máquina, entre aspas, com seus braços, que conseguem repetir perfeitamente o movimento, né, da mão, do braço do cirurgião, porém com uma facilidade muito grande, de não cansar, né, e ainda conseguir fazer movimentos finos, né, que às vezes nem o próprio melhor cirurgião do mundo consegue fazer. Tá? Então a cirurgia robótica ela já vem há alguns anos já, né, nos Estados Unidos e na Europa, depois veio para São Paulo, depois para algumas capitais no Brasil e conforme o passar do tempo, a gente vem conseguindo que as cidades e os grandes hospitais consigam trazer essa plataforma robótica. Então em Porto Alegre hoje a gente já tem 4 robôs, né? Em Pelotas a gente já tem também um robô e está para chegar mais um. Então a gente vê que vem chegando essas novas tecnologias. E o câncer de próstata, conforme a gente tem conversado, né, que seria o foco, ele principalmente a doença localizada, hoje é muito bem tratado pela cirurgia robótica. Então a gente tem os principais efeitos colaterais da cirurgia, né, comparado à cirurgia de corte, que é o sangramento, né? Hoje a cirurgia robótica consegue praticamente diminuir em 70% a 80%, né, o sangramento, e algumas questões como impotência e incontinência, a cirurgia por plataforma robótica consegue também ter uma visualização melhor do local, né, e com essa precisão consegue diminuir esses efeitos colaterais principais dessas cirurgias. Então é uma coisa que veio para ficar, né, principalmente antes era uma coisa de país rico, de capitais, e hoje a gente vem percebendo que vem chegando para outros pacientes. Tá? Agora, Gil, temos uma notícia super importante das últimas semanas, que o SUS também vai incorporar a cirurgia robótica. Tá? Então, claro que existe uma burocracia muito grande, né? Mas a tendência é que nos próximos anos deve ser a principal
forma de tratamento cirúrgica no câncer de próstata. Então a gente tem a cirurgia aberta, que ainda é a mais realizada, existe a cirurgia a laser, né, que são por pinças, né, que é muito semelhante à cirurgia da vesícula, e hoje a gente tem a cirurgia robótica, que possivelmente vai abraçar a maior porcentagem das cirurgias do câncer de próstata. Claro que ela pode ser usada para outras situações, né, então cirurgias do estômago, cirurgias de intestino, cirurgias de endometriose, então as cirurgias na região pélvica, né, que é a parte de baixo aqui, hoje a cirurgia robótica consegue fazer muito bem, né, coisas que às vezes a cirurgia aberta trazia um pouco mais, né, de consequências. Por exemplo, a cirurgia robótica hoje em 7 dias às vezes o paciente consegue voltar a trabalhar, né, onde uma cirurgia do corte às vezes leva 30 dias. Então essa tecnologia ela veio para chegar mesmo. Bom, é isso que as pessoas querem, né? Mais qualidade de vida, então se nós temos essa oportunidade, temos que aproveitar. E é importante destacar para quem está nos acompanhando que naquela sala cirúrgica não vai estar somente o paciente e o robô. Nós teremos ali uma junta médica que estará acompanhando todo o procedimento. Perfeito, Gil. Essa é a ideia, tá? Então numa sala cirúrgica robótica, tu vai ter o paciente, o anestesista, temos um auxiliar urologista, tá, formado com capacidade em formação de cirurgia robótica. Ele vai auxiliar as pinças do robô, a colocação da pinça, a retirada de agulha, a colocação de gaze. Então tudo isso ele vai controlar a pinça do robô. Existe mais um instrumentador que vai auxiliar nessa situação e o cirurgião principal vai estar controlando a máquina, né? Então, e ainda agora já temos conseguido ver, né, as cirurgias à distância, né? Então agora recentemente teve um médico de São Paulo, né, operando um paciente de Porto Alegre, né? Então ele estava com a sua máquina no bloco cirúrgico de São Paulo e operou um paciente que estava em Porto Alegre. Obviamente tinham 2 cirurgiões urologistas na sala em Porto Alegre. Para qualquer situação diferente eles assumem a cirurgia, tá? Mas é impressionante que a tecnologia robótica vem nos trazendo e as suas melhorias. Bom, lembrando que a cirurgia robótica ela já está disponível em Porto Alegre já há um tempo e nós já tivemos diversos pacientes de Camaquã, inclusive, que passaram pelos procedimentos. Perfeito. Então, a cirurgia robótica hoje, os convênios, muitos pacientes já realizaram cirurgia particular e agora, provavelmente, o futuro vai nos trazer também para o SUS. Bom, além desses temas que nós citamos agora, quais são os principais assuntos, né, as doenças mais comuns que acabam chegando no consultório? Gil, como às vezes o urologista às vezes é o único médico do homem, a gente acaba atendendo um pouquinho de tudo, né? Lembrando que as principais doenças do homem também são as da mulher, que são as doenças cardiovasculares, né? Então a gente faz sempre um primeiro atendimento, né, um exame físico completo, avaliação laboratorial. Então a gente pede exames de colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, orientação de dieta, atividade física. Então a gente faz uma primeira avaliação e se realmente existe uma alteração cardiovascular, a gente acaba encaminhando para o colega cardiologista para fazer o acompanhamento. Uma segunda situação que a gente vê também muito no consultório, Gil, são as questões relacionadas aos hormônios, tá? Então a questão da testosterona está muito em moda, né? A gente sabe hoje que a queda de testosterona ela é um pouco diferente da queda do hormônio feminino, onde a queda do hormônio feminino é uma questão aguda, né, a partir ali dos 45, 50 anos, então a mulher tem muitos sintomas relacionados à menopausa. A andropausa do homem, de uma forma geral, ela é muito devagar, então o paciente acaba não sentindo aqueles sintomas de forma abrupta, né? Mas a gente sabe que alguns pacientes têm uma queda de desejo sexual, tem queda de força, diminuição de prazer, cansaço extremo, insônia, mudanças de humor repentina. Então isso pode estar relacionado a uma queda hormonal. Então a gente faz uma primeira avaliação com exames de testosterona e se realmente existe uma queda nos exames associado aos sintomas, a gente está apto a fazer uma reposição. Lembrando, né, Gil, que é muito importante separar reposição do que suplementação, tá? Então, suplementação é tu dar hormônio para alguém que já está normal. E isso é anabolizante, tá? Então, lá no consultório eu sempre faço primeiro essa avaliação, realmente se o paciente tem sintomas e se ele tem sintomas, se ele tem uma queda da testosterona. Aí esse paciente está apto a fazer a reposição, tá? A gente sabe que a suplementação de testosterona, ela não existe em níveis aceitáveis, tá? Geralmente esse paciente pode trazer riscos como infertilidade, insuficiência cardíaca, certo? E algumas situações como realmente depender para sempre de testosterona.
Bom, é justamente isso que eu ia perguntar, porque hoje a inteligência artificial ela vem para nos ajudar e muito, ela nos ajuda diariamente, mas também às vezes coloca as pessoas e os pacientes em risco. As pessoas acabam pesquisando na internet sobre a testosterona e aí nós temos um grande problema que às vezes eles encontram a testosterona à venda e acabam adquirindo. Sim. Por quê? Acabam olhando, mas tal sintoma daquele anúncio na internet, anúncio às vezes até falso. Sim. Às vezes uma pessoa que não é um especialista, não é um médico urologista ou não tem o conhecimento necessário para receitar aquele medicamento, acaba receitando e as pessoas acabam acreditando. Mas aquele sintoma que ele citou, né, que o fulaninho citou lá naquele vídeo, eu tenho um sintoma parecido, então eu vou comprar testosterona. Então eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos, né, de você tomar sem que haja necessidade. Perfeito, Gil. É exatamente isso que tu começou. E outra, além de você consumir, tem a questão da dosagem também. Né? Sim, exatamente isso que tu comentou é verdade. Hoje existe uma facilidade muito grande de se conseguir o hormônio sem prescrição médica, tá? Então, algumas questões referentes à academia, né? Então, às vezes o paciente vê aquele homem do lado já forte, né? Todo musculoso e, infelizmente, chega a recomendação, não, mas faz uma dosezinha, vai te ajudar, tu vai ter ganho mais fácil, vai ter ganho mais rápido, né? Então, Gil, eu faço sempre essa comparação, né, da testosterona como uma droga, tá? Realmente como uma droga. Então, assim, mas quando eu utilizo cocaína, maconha, eu tenho benefícios? Sim, tu tem benefício, por um tempo, mas os prejuízos que tu vai ter vão ser muito maiores, tá? E a testosterona como suplementação, como anabolizante, sim, ela tem os seus riscos. A gente viu agora inúmeras mortes de fisiculturistas, tá? Jovens, pacientes de 30, 35, 40 anos, certo? Que tiveram, infelizmente, o seu falecimento, né? Claro que a mídia não vai colocar, fica como causa desconhecida, mas a gente, né, consegue inferir que tenha a relação com o uso dos anabolizantes, tá? Então, conforme eu tinha dito ali, o uso de testosterona de forma suplementar pode trazer insuficiência cardíaca, tá? Grave, engrossamento do sangue, esse é o principal sintoma relacionado, então existe um limite para o sangue ficar mais grosso, Gil, tá? E a gente calcula até 17 de hemoglobina. Tá? Então, às vezes o uso da testosterona pode chegar a 18, 19 e a partir daí tu tem infarto, AVC, embolia. Tá? Outra situação são alterações hepáticas, o paciente pode fazer hepatite pelo uso de testosterona, certo? E as questões já mais específicas da minha área, né, que é a infertilidade, né, e também um momento que pelo uso prolongado da testosterona, o teu cérebro vai entender por que eu vou produzir testosterona se eu já tenho, né, a mais no meu sangue. E aí existe a parada da produção endógena, né, aquela sua produção do próprio corpo, e aí o paciente realmente fica dependente da testosterona a longo prazo. Você falou uma coisa interessante, porque se você olhar as redes sociais agora, vai encontrar alguns anúncios falando justamente sobre o homem que tem algum tipo de disfunção erétil, e aí aparece como uma solução milagrosa a testosterona. Adquira já o medicamento tal, que ele tem testosterona, tem não sei o que e tudo mais, e ele vai ajudar na disfunção erétil. Você está dizendo que é o contrário. Se você tiver um nível muito acima do que você precisa, vai acabar tendo problema. Com certeza, Gil. E sempre faço essa relação também, é importante, que a primeira questão da disfunção erétil, ela não tem a ver geralmente com a testosterona. Geralmente é o contrário até. O paciente ele tem desejo, ele tem vontade. Então ele tem testosterona, pelo menos padrão, no sangue. Né? E aí esse paciente, a primeira dúvida, Gil, ele está indo na churrascada, ele está bebendo bastante cerveja, ele está obeso, está sedentário, mas ele culpa a testosterona. Né? E ele quer encontrar um defeito no seu exame, ele não quer parar de tomar cerveja, ele não quer parar de ir para o churrasco, ele não quer fazer atividade física, ele não quer fazer dieta. Ele quer encontrar uma forma fácil de resolver seu problema, tá? E aí que está o grande problema. O problema está na situação dele, tá no sedentarismo, tá na ingestão de bebida alcoólica, tá no fumo, no tabagismo, no sedentarismo. Então essa é a primeira questão que o paciente tem que mudar. Ele precisa começar a mudar a si próprio, depois que nós vamos fazer a avaliação laboratorial. Se ele não entender que ele está com aquele problema, ele não vai conseguir tratar a longo prazo. Óbvio que o urologista está ali para passar essa orientação. A gente vai fazer os exames de rotina e vai tentar fazer o diagnóstico. Mas, olha,
60%, 70%, 80% das situações onde a gente tem a impotência, vai ter algum fator de risco comentado dessas situações. A gente vai usar alguns medicamentos, né? A gente sabe que a tadalafila, a sildenafila são medicações seguras, claro que precisa ter a receita médica, e aí a partir daí nós vamos iniciar um tratamento. Bom, voltando a falar sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata, o estilo de vida, ele pode interferir em um aumento de casos? Gil, os principais fatores de risco do câncer de próstata é a idade, tá? A história familiar e a raça. Esses três são os principais. Existe sim uma certa associação com o tabagismo, tá? E a obesidade. Então, sim, a gente pode dizer que o estilo de vida pode influenciar ao câncer de próstata, principalmente o tabagismo e a obesidade. Bom, mitos e verdades no que diz respeito ao câncer de próstata. Às vezes a gente acaba vendo algum comentário, às vezes alguns levam por brincadeira, outros não, de que o câncer de próstata, obrigatoriamente, o paciente vai ter disfunção erétil. Isso é verdade? Mito, tá? A impotência, ela não tem relação com o câncer de próstata. Então, assim, tu pode ter a doença tendo ereção normal, como tu pode ter a doença sem ter a potência normal, tá? A grande questão que eu acho que talvez a confusão, Gil, exista é por causa da cirurgia do câncer de próstata e o seu tratamento. Então, sim, a cirurgia do câncer de próstata pode afetar os nervos da ereção, tá? Mas a doença em si, ela não tem relação com a potência. Bom, antigamente a gente ouvia falar que pacientes acima de 60 anos estavam mais sujeitos a ter a disfunção erétil. A gente ouvia muito falar sobre isso. Só que nos últimos dias a gente tem visto, inclusive na área policial, ocorrências policiais mostrando que existem pessoas acima de 70 anos sendo presas por importunação sexual, por abuso sexual, inclusive nos casos mais graves contra crianças também. Sim. Então a gente tem acompanhado isso e tem chamado a atenção o grande número de abusadores que são pessoas idosas, pessoas a partir dos 60 anos. Sim. Isso tem alguma questão hormonal que pode estar provocando tudo isso ou não? Hoje, difícil essa pergunta. Claro que teria que fazer uma avaliação, né, específica de pessoa para pessoa, de cada caso, né, mas o que tu comentou é verdade. Existe um fator de risco para disfunção erétil, a principal é a idade, a partir dos 60 anos. Então existe uma tendência dos homens terem um certo grau de disfunção erétil a partir dessa idade. Alguns vão ter antes, alguns vão ter depois, vai depender muito do estilo de vida desse paciente, se ele se cuida, se ele fuma, né, se ele faz atividade física. Essas questões, eu acredito que já entra uma questão já psicológica, psiquiatra, né? E alguns pacientes podem usar alguns medicamentos que podem afetar os hormônios, tanto para mais quanto para menos. Tá? Então, realmente, difícil, não consigo te dar uma resposta, né, bem clara dessa situação, mas um paciente pode sim chegar com 70 anos tendo uma ereção normal.